Olá amigos, meu nome é Gabriel, eu faço parte da equipe do Instituto Humana e hoje nós vamos apresentar para vocês um vídeo de uma conversa que eu tive com o nosso amigo Renato Lopes, que é diretor do Instituto Humana, e na qual ele fala sobre o conceito de microbem, que é o bem do cotidiano, o bem que nós fazemos no nosso dia a dia e que não necessariamente é menos importante do que o bem das grandes ações, dos grandes projetos sociais, e não necessariamente é mais fácil que ele também. Mas enfim, chega de papo, vamos para a conversa que está muito boa. Nós esperamos que vocês tirem bastante proveito da conversa, do bate-papo, da formação e aprendam um pouquinho e reflitam sobre esse conceito tão importante que é o microbem. Um abraço, até a próxima. O que é o microbem? Como você definiria rapidamente o microbem? Bom, o microbem ele é quando intencionalmente nós tomamos a decisão de aproveitar todas as oportunidades de nossa vida para estimular o bem. Foi um conceito que você elaborou, que já surgiu, você só deu um nome, como é que foi? O conceito, com esse nome, nós estamos dando esse nome para ele. Então, assim, na verdade, a gente está nomeando algo que já existe, está aí. E o fato de dar o nome tem um significado muito interessante porque chama atenção, leva à reflexão. Um dos grandes desafios que nós temos hoje é o que a gente pode chamar do bem focal. É quando a pessoa ela concentra todo o desejo de vivência do bem dela numa coisa única. Então, ela, por exemplo, ela faz parte de um projeto social e entende que o fato de fazer parte daquele projeto social uma vez por semana, uma hora, ali ela realiza todo o desejo de bondade dela e por isso no resto dos relacionamentos, no trânsito, no trabalho, no estudo, na faculdade, ela não precisa tanto desenvolver isso porque ela já está focando o bem dela naquilo. Então, na verdade, é como se você, de alguma forma, vivesse um espasmo de solidariedade naquele momento e o resto todo ela pode tocar a vida, né, passando em cima de todo mundo e não precisando ser solidária. É essencial que você perceba que o bem não é uma coisa para ser vivida quinta de tarde. Né? Mas o bem, quem é do bem, quem quer ser do bem, tem que integrar o bem em todas as suas relações. Seja às vezes dando um bom dia para alguém, seja às vezes você está passando de carro e alguém te fecha, você em vez de soltar um palavrão, você reage. Porque a Matheus vai dizer o seguinte: o bem não está só no que você faz, mas no como. Que Paulo vai dizer isso, né? Mesmo que eu entregasse todos os meus bens aos pobres, sem amor eu nada teria, porque é o como. Você pode dizer, não, mas eu já no sinal eu ajudo as pessoas que me pedem. Tá. O microbem vai refletir o seguinte: como você tem feito isso? Bom, porque eu comecei a notar muitas vezes que mesmo as ações do bem que eu fazia, elas eram frias, no sentido de estabelecer um diálogo, uma relação de respeito, de identificação, de perceber o outro. E muitas vezes eu nem percebo, né? Sabe? Eu ajudei sem perceber. Eu já vi belíssimos projetos que tecnicamente eram muito bons, porque eles estavam completamente contra o assistencialismo, eles trabalhavam a emancipação, trabalhavam o protagonismo, então eram projetos de alto nível. Mas as relações, o cuidado, o carinho, a delicadeza e o respeito do outro, isso ficava um pouco à parte. Então a ideia de micro passa muito porque ele cabe em qualquer local, ele tem que caber em todos os momentos, em todas as instâncias. Não é micro de menor que o macro, de menos importante que o macro, não. Mas é micro de individual, né? De cada um na sua posição. Da minha parte nesse momento, que depois vai me levar a outras ações de outras partes somadas. Ou seja, o bem macro é resultado desse bem micro. Anne Frank vai dizer uma coisa belíssima que tem a ver com o microbem. Ela vai dizer assim: como é maravilhoso e ninguém precisa esperar um minuto para começar a fazer esse mundo um lugar melhor. Ela trabalha a ideia de que não importa onde você está, não importa a situação que você está vivendo, não importa o momento da tua vida, nesse momento você pode e você tem diversas oportunidades de fazer o bem. Por isso o microbem, eu vou dizer que ele começa pelo olhar. Enxergar essas oportunidades é o primeiro passo. Vou dar um exemplo muito interessante, para mim é o mais marcante nessa lógica. Foi um exemplo que eu acompanhei de um preso que tinha cometido um crime e vivendo toda a situação caótica dentro do sistema prisional, e fica sabendo que tinha um outro preso, de idoso, que tinha um problema grave de saúde, que precisava de cuidados intensos e que não tinha isso no hospital naquela cidade.
e que ele foi voluntário durante 2 anos para ir para a cela desse senhor, cuidar desse senhor, trocar bolsa de colostomia, dar banho de leito nele durante 2 anos. Então, ou seja, olha que interessante, por mais que isso para mim não é uma novidade, mas é marcante. É marcante. E você perceber que você dentro de uma cadeia, dentro de uma cela, que é um lugar horrível, né? E que ele poderia ter todos os motivos. O seguinte: quando eu sair daqui eu vou começar a fazer o bem. Não, ele não disse isso. Ele disse assim: agora eu vou começar. A vocação para o bem é uma vocação fundamental. Ou seja, todos nós temos uma vocação, que é a vocação à vida. E logo depois da vocação à vida, tem a vocação ao bem. Ou seja, que nós somos naturalmente chamados, tá, para fazer o bem. Para fazer o bem, para fazer esse mundo um lugar melhor. Qual que é a base que vocês têm para lançar essa teoria de que todo mundo é vocacionado para o bem? Tem um pesquisador chamado Marcos Arruda, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer, olha aqui, não foi a agressividade ou a competitividade que fez com que a espécie humana dominasse outras espécies. Ao contrário. Até porque nós temos predadores muito mais fortes que nós. Isso mesmo. Então, o que fez com que a espécie humana dominasse essas espécies? Foi a cooperação e a solidariedade. Ou seja, na medida em que a espécie humana, então, começou a trabalhar em conjunto, dividir tarefas, se ajudar mutuamente, ela domina as outras espécies. O que nós estamos refletindo aqui é quando nós começamos a sistematizar isso, ou seja, nós começamos a assumir não só como algo que faz parte da minha cultura, mas como algo que eu quero desenvolver em mim. Então é como se eu assumisse essa vocação do bem. A gente fica com vontade de fazer algo grandioso, né? A gente fica pensando, a gente tem que mudar a política, a gente tem que mudar o sistema. Nesse Deus Caritas Est, do Bento XVI, eu li uma coisa que eu achei interessante, né? Muitas vezes o marxismo, o socialismo, as teorias mais revolucionárias, elas pregam que você não tente ajudar o pobre nesse momento, porque você ajudando ele, você estaria amenizando a situação dele e tirando o sentimento de revolta dele, né? Então eles pregam que o ideal seria deixar ele desenvolver o sentimento de revolta com aquilo para depois vir a revolução e mudar tudo de uma vez. O Bento XVI vai falar, mas isso é contra até o sentimento de solidariedade humano. Isso vai contra a sua humanidade de chegar a ver uma pessoa passando na cidade e ajudar aquela pessoa. Eu também desejo uma revolução. Eu também desejo uma mudança de sistema. É claro que desejo isso. Sim. Só que para mim está claro que não adianta eu exigir ou desejar o macro se eu não consigo trabalhar a questão do micro. Eu faço diversos trabalhos, eu trabalho com macroprojeto, estava negociando ontem um projeto que vai trabalhar em 2 países, então, mas assim, eu acredito na força, na importância dos microprojetos. É verdade que a gente precisa estimular essa indignação no outro. É verdade que nós temos que lutar contra o assistencialismo. Sim. Tudo isso eu defendo, só que isso não pode ser motivo para que eu deseje o sofrimento do outro, porque na verdade essa teoria é não, vamos deixar o outro sofrer, tomara que ele sofra bastante, porque sofrendo ele acorda mais rápido. Paulo Freire propõe uma forma de você ser solidário e ao mesmo tempo provocativo, provocar o outro a essa indignação, mas não se negando a ser solidário a ele. É muito mais fácil você se comover com a fome na África, como você colocou, com as coisas distantes. Agora a pessoa que está na porta da sua casa, às vezes, que você pode fazer algo por ela, aquilo é mais desafiador para você. O envolvimento que o microbem instiga desafia muito e é difícil quando você está numa sociedade muito complexa. O problema das grandes cidades é que elas acabam dissimulando algumas ideias que atrapalham muito o bem como um todo. Então, por exemplo, você fica pensando assim, não posso dar carona não, porque eu ouvi falar que outro dia alguém deu uma carona e foi assaltado. Não, eu não vou distribuir esse alimento não, porque eu ouvi falar que teve um cara
que deram alimento para ele, ele passou mal, processou a pessoa. É preciso vencer esse temor. O microbem nos convida a acreditar no mundo melhor, acreditar na força do bem, acreditar que o bem vale a pena, acreditar que esse risco não é tão alto assim não, né? E ser capaz de correr algum risco. A gente corre risco para tudo. Você, para chegar aqui até hoje, você teve que atravessar uma rua, você correu riscos. Engraçado esse outro mito que eu vejo das pessoas só desejarem se envolver com o bem se o risco for zero. Não, peraí, eu não quero correr risco nenhum. Bom, se você não quer correr risco nenhum, amigo, você não deveria nem ter vindo aqui bater esse papo e pensar nisso, porque você está correndo vários riscos. É claro, eu vou tentar minimizar esse risco, sempre que possível. Mas vai chegar um momento que eu vou chegar num ponto que vai dizer o seguinte: olha, daqui não dá para diminuir mais. Bom, qual é o seu risco? Deixa eu olhar para ele. Não, vai. Qualquer coisa tem risco. O bem tem risco, o microbem tem o seu risco. Só que o microbem ele tem essa beleza de ser acessível no agora. Ele é acessível para você, no seu agora. Eu não preciso esperar nem um minuto, porque no que eu estou fazendo agora, no que eu estou vivendo nesse momento, em cada uma das minhas experiências do meu cotidiano, eu posso integrar o desejo, e não só o desejo, mas a ação de produzir um mundo melhor através de uma opção do bem. Você que ouve esse vídeo, está na sua casa e está num momento difícil, que não pode sair de casa, você que já é idoso, você que está no hospital. Eu vi outro dia uma moça muito legal, ela foi internada no hospital para fazer uma cirurgia e ela tinha que aguardar. Ela estava bem ainda, né? O que ela fez? Ela saiu do leito dela e foi visitar os outros leitos. Bacana, né? Microbem de alto nível. Ela podia pensar o seguinte: não, mas eu estou precisando de visita, eu estou aguardando a cirurgia, estou muito nervosa, estou... Ótimo, pode ser uma postura, e é normal que ela ficasse nervosa, o problema não é esse. Mas a questão é que ela saiu dessa postura e percebeu o seguinte: mas peraí, onde eu estou, eu posso fazer bem. E o mais interessante é que eu aposto que o fato dela sair dela e fazer o bem fez muito mais bem para ela também. Isso aí, o importante é que isso não seja pesado, que Sim. você não sinta o tempo todo: peraí, o que eu deveria ter feito, qual a minha obrigação? Não é isso. Mas é que você fique mais antenado para as oportunidades que surgem ao seu redor, né, de fazer a diferença, né, que muitas vezes passa por ficar ao lado. Fazer o bem muitas vezes não é falar, não é agir. É importante entender isso. Fazer o bem muitas vezes é estar ao lado, é se mostrar ali, é dizer o seguinte: olha, se você precisar de mim, eu estou aqui, cara. Pronto. Mas isso abre um canal, abre uma porta. Eu preciso me colocar a caminho junto com você. E é nessa caminhada que eu vou descobrindo em que momento eu posso ser útil. E de que forma? Ninguém sabe, a princípio, ninguém nasce sabendo como. Então, Renato, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Um abraço para vocês. É isso aí.